paz seja convosco. Abre as vossas Bíblias no Salmos 93, o soberano do universo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está vestido de seu poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O trono está firme, desde então tu és desde a eternidade. Os rios se levantaram, ó Senhor, os rios se levantaram, seu ruído. Os rios se levantam, as suas ondas. Mas o Senhor na altura é mais poderoso do que o ruído de grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém, glória a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e peço que o Senhor Jesus fique conosco, que o Senhor Jesus nos renova, que o Senhor Jesus, que nós possamos ser cada dia mais firmes na presença do Senhor. E eu quero pedir permissão para o pastor para contar um testemunho. Oh, glória a Deus, das águas. Aí eu cheguei lá em casa, eu passei a água nas minhas pernas, Aí hoje eu fui levar o ultrassom que eu já tinha feito para o médico. Aí o médico olhou e falou para mim assim, você não tem nada na perna não. Eu falei, glória a Deus, eu já estou curada em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam o Senhor e agradeço a oportunidade. Paz esteja convosco, amém. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Ele está aqui. Adore, 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 adore. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu, quem me esconder, medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia! Um dia com tua glória, Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, Deus. Que essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória vale mais que mil. Que
a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil, em qualquer outro lugar, Jesus. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais. Oh, Senhor, oh! Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Diga! Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, Deus. Você quer essa chama acesa dentro de você? Você quer essa chama acesa na sua vida? Esse fogo do Espírito Santo. Diga para Ele: eu te quero, Deus. Eu te quero, Senhor. Aplauda Ele bem forte. Glória a Deus. Ele está aqui, amém? Este é o som da sua noiva. O som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Este é o som. Este é o som da sua noiva. Vai, igreja, vai, igreja. É o som da sua igreja apaixonada,
toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Mais uma vez, chama por ele. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Este é o som. O som da sua noiva. Vai, 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 cadê a noiva? Cadê a noiva? Este é o som da sua igreja, apaixonada, fascinada por ti. Mais uma vez, este é o som. O som da sua noiva. Vai, noiva, vai, igreja. Este é o som da sua igreja, apaixonada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fascinada por ti. Vem, vem Jesus. Toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem, vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Corações apaixonados, corações entrelaçados, eu e o teu, o meu amado e eu. Você ama Jesus? Corações apaixonados, corações entrelaçados, eu e o teu, o meu amado sou aqui. Vem tomar o meu lugar. Sou aqui.
Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar, segura em tuas mãos, nós vamos consagrar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha oração pelos dizimistas e ofertantes da tua casa. E eu peço, meu Deus, nada de mim, mas eu quero falar aquilo que o Senhor disse, aquilo que a tua palavra fala, porque o Senhor diz: trazei os dízimos à casa do Senhor, e o Senhor então abrirá a janela dos céus, e derramará tuas bênçãos sobre a vida da pessoa, e o Senhor então também diz que vai repreender o devorador, e essa pessoa vai emprestar, não vai tomar emprestado. É o que diz, meu Deus, a tua palavra. É o Senhor com aqueles que acreditam. Eu creio no que estou orando, que estou dizendo, meu Deus, na tua palavra. Então abençoa o dizimista e o ofertante, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que oferta, Senhor, sempre vai semear a semente, e toda a semente, meu Deus, plantada numa boa terra, vai ter prosperidade, vai ter multiplicação. Assim eu oro, meu Deus, para que o Senhor multiplique, abençoe toda a oferta que a pessoa tem trazido a esse altar, que o Senhor abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Irmãos, se você for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Abre a sua Bíblia comigo, deixa eu ver aqui, em Romanos 5:12, Romanos, capítulo 5, e versículo 12, Romanos está logo depois de quem? Hein? Romanos é Romano é vizinho de quem? Glória a Deus, amém? Romanos 5:12 está escrito assim. Quem tiver sem a Bíblia, leia lá na televisão. Mas está escrito assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado entrou também a morte assim também passou a todos os homens, por isso todos pecaram, porque a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado, não havendo lei, não é imputado. No entanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à maneira da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém? Meu Deus, fala conosco, por meio da tua palavra, para que nós possamos saber, meu Deus, que o Senhor nos ama, que entregou o seu próprio Filho, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, como herança que recebemos de Adão, mas em Cristo Jesus, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado e da morte. Então te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu estava pensando bem na responsabilidade que tem um
pastor. Porque o pastor é aquele que prega a palavra de Deus para pessoas. E se tem alguma coisa que é mais valiosa do que ouro e prata, é você. Você é o maior bem que tem na terra. Você é a coroa da criação de Deus. Então, quando o homem, começando lá em Adão, quando Adão pecou, por ter desobedecido a Deus, e até hoje o pecado é desobediência àquilo que Deus fala. Por que Adão pecou? Porque Deus disse para ele aqui, ó, não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. Da mesma forma, Deus diz para nós, se você for idólatra, se você adorar deuses de pau, de barro, de pedra, de gesso e de madeira, se você viver uma vida de pecado, na fornicação, no pecado, no adultério, a mesma coisa, vai morrer também. Se você viver uma vida na bebida, nas drogas, na mentira, no engano, há um preço a pagar. Adão e Eva simplesmente ignoraram aquilo que Deus havia falado. Se eu e você hoje, qualquer pessoa, ignorar aquilo que Deus fala, por meio da sua palavra, transmitida por um pastor ou por um pregador, é por isso que eu disse que o pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque se ele pregar para as pessoas aquilo que a Bíblia não mandou pregar, se as pessoas se perderem, lá na eternidade, elas vão cobrar dele, porque elas vão dizer assim, por que você não pregou? Por que você não falou? Por que você não me ensinou? Por que você não me orientou? Por que você não tinha a autoridade, não disse que aquilo era pecado, para que eu não deveria fazer? Né? Então a responsabilidade de um pregador, ela é muito grande, porque o pregador, quando ele pega o microfone para pregar, ele tem que pregar aquilo que a Bíblia fala, o que é pecado, o que pode, o que não pode, o que é sim, sim, e o que é não, não, né? Então há uma responsabilidade muito grande. Ou então, é como a Bíblia diz, pode um cego guiar outro cego? Vão cair os dois no buraco. Se eu não tiver plena convicção do que eu estou pregando, do que eu estou ensinando, do que eu estou falando para a igreja, para o povo, eu estou levando o povo a perecer, e eu vou perecer junto, e eu também vou perecer junto, porque um abismo chama outro abismo. Agora, se eu prego a verdade, se eu proponho no meu coração falar a verdade do Evangelho, para todas as pessoas que me ouvem, aquelas que atentarem para a razão perfeita da palavra, elas vão dar ouvido àquilo que o Espírito diz. Essas pessoas vão então, cada dia da sua vida, procurar desprezar o pecado, desprezar aquilo que o mundo oferece, para servir a Deus, para buscar Deus, porque ela sabe que viver já é um privilégio. Está em cima dessa terra, como eu me lembro aqui que quando eu estava orando aqui, eu não disse, Senhor, meu irmão, nós tivemos aqui no domingo, pensa comigo, domingo, segunda, terça, quarta, 3 dias praticamente, 3 dias, devem ter morrido 1 milhão de pessoas, muita gente, mas Deus te concede estar aqui hoje de novo, isso é um privilégio. Então a gente tem motivo para louvar e agradecer a Deus. Outros não vê, tem aqueles que não vão enxergar dessa forma, e essas pessoas não serão nunca gratas a Deus por cada dia de vidas que ela tem, pelo que ela tem, pela comida, pela roupa, por tudo que ela tem, porque elas não temem a Deus, então elas não vão ser gratas por isso. Mas nós queremos agradecer a Deus, porque sabemos que estar vivo é um presente de Deus. Mas veja bem aqui uma coisa, quando Adão pecou, ele vendeu você, vamos colocar dessa forma, quando Adão pecou, é o que a Bíblia está dizendo, né? A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um outro homem, que é o Senhor Jesus Cristo, entrou a vida eterna. Então quando Adão pecou, né, todos pecaram, e o que a Bíblia diz? Que não existe um justo sequer, ninguém pode bater no peito e dizer assim, nossa, eu não peco, eu não errei,
eu nunca falhei, eu nunca fiz nada de errado. Essa pessoa já estaria pecando ao declarar essas palavras, porque na verdade todos nós nascemos vazios de Deus. Eu, você, todos nós nascemos, porque para você entender, ninguém nasce como filho. Você, quando vem a este mundo, você é uma criatura. Todos que vêm ao mundo é uma criatura, não é filho de Deus. Porque quando o homem, por quê? Porque o homem ao pecar, Adão ao pecar, melhor dizendo, ele vendeu a raça humana para o diabo, vamos colocar assim. O pecado teve o direito de dominar a raça humana, e todo mundo nasce com uma natureza pecaminosa, né? Todo mundo já nasce com uma natureza ruim, vamos dizer assim. Porque se não fosse dessa forma, não é verdade? Se não fosse dessa forma, se o homem não nascesse debaixo do pecado, do domínio do pecado, e não precisasse nascer de novo, converter-se, por que Jesus então veio? Responde para mim então, por que Jesus veio ao mundo? Se o homem já nasce, ele já nasce, e após a sua morte ele já vai para o céu, então por que Jesus morreu? Por que Deus enviou o seu filho então para morrer naquela cruz da forma que ele morreu? Despiu-se da sua glória como Deus, se fez homem, não é verdade? Sofreu como homem, pagou um preço aqui na terra para comprar. A palavra certa é essa, para resgatar nós da maldição e do inferno. Vou te dizer algo duro: todos nós merecíamos o inferno. Todo ser humano merecia o inferno, porque não tem homem que não nasceu debaixo do pecado, e não tem homem que já não pecou. Agora, o mais pior é continuar no pecado depois de conhecer a verdade, né? A pior coisa que tem é conhecer a verdade, não atentar para ela, não valorizar ela, achar que aquilo que Deus fala eu posso deixar para viver o amanhã. Meu irmão, às vezes nós não temos tempo. O maior mal que um cidadão tem, que uma pessoa tem, é deixar as coisas espirituais que ela tem que resolver rápido para resolver amanhã, porque amanhã ela pode não ter a oportunidade que teve hoje. Amanhã é outro dia. Hoje é 22, né? É isso? Hoje é 22? Hoje é 22 de 2023, de março. Amanhã, esse dia de hoje já não vai ser contado nunca mais na tua vida. Então o que acontece? Quando Deus enviou Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo com um propósito de morrer em teu lugar. A morte que era nossa, não é verdade? Portanto, você quer ver uma coisa? Quando Jesus morre naquela cruz, lembra assim quando ele diz assim: Pai, por que tu me desamparaste? Sabe por quê? Porque naquele momento Deus estava colocando nele todos os pecados. A humanidade que havia se vendido ao pecado, e não havia como se salvar. Não tinha, irmão, não tem como se salvar sem Jesus. Não tem como o homem entrar no céu sem arrependimento, sem um novo nascimento, sem conversão. Não tem. Ele pode ter a religião que ele quiser, ele pode carregar pedra na cabeça, ele pode carregar, chicotear o corpo, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. A salvação, ela está unicamente na pessoa de Cristo, porque foi Ele que nos comprou, foi Ele que pagou um preço. Se Adão nos vendeu ao pecado, Jesus nos comprou com o sangue dele para Ele. E o que é mais maravilhoso é que a Bíblia diz que Ele nos comprou para sermos filhos de Deus. Aí saímos daquela condição de criatura, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas o pecado, vendido ao pecado, então trazemos conosco, qual a herança que trazemos? A herança do pecado, a herança de Adão. É por isso que a Bíblia fala: convertei-vos pela minha repreensão. Quando você ouve o Evangelho,
de Cristo, a palavra de Deus, ela é enxertada em você, que é zambujeiro bravo, né? Ali Romanos 9 ou 11 diz isso, que nós éramos zambujeiro bravos, oliveira brava, e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo, certo? Cristo não levou, Deus não levou em consideração todo o tempo da nossa ignorância. Sabe aquele tempo que eu não conhecia Deus, que eu achava que conhecia Deus? Porque falar em Deus é uma coisa, não é? Mas conhecer Deus, andar com Deus é outra coisa. Então, o tempo passado da nossa vida, não que a gente não falasse que acreditasse em Deus, a gente dizia que acreditava em Deus, mas fazia tudo errado, né? Uns bebiam, fumavam, gostavam de uma bagunça, outros de uma boa mentira, de uma fofoca, outros procuravam ir para as baladas, o adultério, é o namorado que dorme com a namorada, e assim está aí, esse mundão aí, até hoje as pessoas continuam fazendo isso. Mas quando a pessoa conhece Cristo, quando ela conhece a verdade do Evangelho, e ela sente o quanto ela é pecadora, o quanto o pecado dela vai condenar ela na eternidade, e ela vê uma chance, ela vê uma chance de poder escapar, como nós pregamos aqui domingo. Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque o inferno é o pior lugar que existe, lugar de pranto, ranger de dentes, onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Então, por que você acha que Jesus veio nos comprar para Ele? Ele veio pagar um preço, para quê? À toa? Não, irmão, é porque o homem, o que eu disse agora há pouco? O ser humano estava vendido ao pecado, e não tinha, um pecador não pode salvar outro pecador, pode? Então por isso Jesus veio a esse mundo, para trazer para mim, para você, para a humanidade, agora, sabe aquela oportunidade que Adão perdeu, que teve quando foi criado à imagem e semelhança de Deus, que ele perdeu ali no jardim do Éden, por causa da desobediência e do pecado? Sabe, aquela comunhão que Adão perdeu, depois que saiu foi expulso da presença de Deus, ele não teve mais aquela oportunidade, a presença de Deus na vida dele. É isso que Jesus veio fazer, devolver para nós a esperança da vida eterna, veio trazer para você a esperança da ressurreição, da vida eterna. É isso que Jesus veio fazer, resgatar o homem do pecado, resgatar o homem das mãos do diabo, porque quem leva vantagem quando a pessoa, quem domina a vida da pessoa quando ela está no pecado? Será que Deus está com a pessoa que mente, que bebe, que fuma, que adultera, que rouba, que trapaceia? Será que Deus está com ela? Será que Deus está com ela? Mesmo que ela esteja dentro da igreja, será que se diz um cristão, mas será que Deus está? Aí que ela tem que pensar, mas será que Deus está comigo? Para Deus estar com uma pessoa assim, Deus teria que aprovar os atos dela, não teria? Tinha que aprovar. Não, eu aprovo o que você está fazendo, tadinho de você, você é especial. Isso não existe, irmãos. Todo pecador, seja dentro da igreja ou fora da igreja, ele vai ser condenado no dia do juízo final. Ele vai ser condenado, porque Deus não abriu uma exceção para nenhum ser humano, porque não tem ninguém especial. Todo mundo nasce, não é verdade? Debaixo do pecado, vendido ao pecado. Quando conhece Jesus Cristo, que se arrepende, muda o caminho, se converte, passa a ter um nome no livro da vida. Vai lá, o nome está lá escrito no livro da vida, né? Agora é filho de Deus, não é agora apenas mais criatura. Por que eu me tornei filho de Deus? Por causa do que Jesus fez por mim na cruz. Você vai criar João 1, 12, 13. Põe para mim, por favor, João 1, 12, 13. Ali, vamos ver lá? João 1, 12, 13.
Olha ali. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o primeiro nascimento nosso foi humano, carnal, pai e mãe. Mas o segundo nascimento, que é o nascimento espiritual, ele só é dado por meio de Jesus Cristo, né? Volta no 12 para mim, faz favor, no 13. Olha lá. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando você nasce pela primeira vez, você nasceu por um projeto do homem. Eu disse no culto passado aqui que você já é vencedor desde da sua concepção, porque eram milhões, e você foi espertinho, correu na frente de todo mundo, driblou todo mundo e está aqui hoje a senhora. Agora, para entrar no reino dos céus, vamos ser franco, para escapar do inferno, para entrar nos céus, o que eu tenho que fazer? Qual é a ponte? Qual é o caminho? Jesus Cristo. Não é uma religião. Não é uma religião, porque a religião, ela separa os homens, divide os homens, né? Você vê que até mesmo a igreja, eu sou da igreja tal, às vezes tem um nariz mais empinado que o outro, não é? Eu sou não sei do que religião tal. Não é assim. Você já tem um que, às vezes até das próprias igrejas, tem uns que são mais burrinhos, sabe? Porque acha que são melhor ou mais santo do que os outros. Então a religião divide, separa. Mas Cristo une o homem a Deus. Cristo nos leva a Deus. Então, quando eu nasci de novo, agora, depois dos meus 60, 70, 80, eu não sei, enquanto tiver vida, enquanto uma pessoa, você olhar para ela estiver respirando, ela pode ter sido o pior cidadão da terra, mas enquanto ela estiver respirando, tiver fôlego de vida nela, ela pode arrepender de todos os seus pecados. Ela pode arrepender de todos os seus pecados, mas se ela não arrepender dos seus pecados que ela cometeu, né? Depois, como diz o ditado, não adianta a prece nem a Ave Maria. Não vai adiantar. Não vai adiantar, porque se eu ou você, por exemplo, não fizermos, não conquistarmos a nossa salvação dia após dia, por que Jesus fez na cruz do Calvário por mim, se eu morrer no pecado, você vai poder fazer alguma coisa para mim? Se a Bíblia diz que após a morte vem o juízo, não tem esse negócio de, fulano voltou, fulano trouxe uma mensagem, o fulano voltou ali e diz que está muito bem, e está nada, é mentira, tudo é demônio, espírito enganadores. A Bíblia chama de espírito enganadores. E o que a Bíblia fala? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele engana. Ele engana as pessoas. Mas Jesus Cristo não. Ele é a porta, que se você entrar por ela, do outro lado você vai ter vida eterna. Por que Jesus é a porta? Porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Sabe aquele negócio de querer, tem um ditado aí que dizia assim, tudo por Jesus, como é que é aquela frase? Tudo por Maria, como é que é? Nada sem Maria, uma coisa assim. Não, Maria foi uma grande mulher, todo respeito e admiração. Quem fala mal de Maria é louco. Quem fala mal de Pedro, quem fala mal de João, não. Mas só que existe uma coisa, apenas cumprir o ministério deles é diferente. Eles não são para ser adorado. Homem algum pode ser adorado. Todo ser humano que respira não pode ser adorado, porque o único que deve ser adorado é Deus.
que é o Criador de tudo, o Senhor de tudo. O homem, por mais que ele seja usado por Deus, é um comedor de arroz e feijão igualzinho o outro. A única diferença dele é que ele ora mais, jejua mais, consagra mais, busca mais a Deus. Então Deus pode usar ele mais do que o outro, só isso. Mas na essência, na questão, é a mesma coisa de qualquer pessoa que está lá fora. Que diferença tem de mim e de uma pessoa que está lá fora? Nenhuma. A diferença está porque eu busco a Deus. E a pessoa que está lá também, se amanhã ou depois ela falar, não, eu vou mudar minha vida, vou mudar o meu caminho, vou temer a Deus, é a mesma coisa. A fé, ali em Judas, diz que a salvação, ela é comum. A salvação não é coisa especial. Para alguns, é para todos. Ela é para todos. Só que o homem tem que abraçar pela fé, né? Você tem que abraçar essa oportunidade pela fé e acreditar que se Deus nos concedeu essa graça de estarmos vivos e podermos ouvir o verdadeiro evangelho, por isso que eu disse que um pastor tem uma responsabilidade muito grande no que prega, né? Aquilo que ele prega tem que ser para despertar as pessoas, orientar as pessoas, não é verdade? Mostrar para elas que há caminhos que parecem certo, mas o final é a morte, como diz a Bíblia. Mostrar para elas que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode fazer. Certa vez, o profeta, ele falou uma coisa está em Crônicas, não me lembro aonde. O profeta, esqueci o nome dele aqui. Ele chegou para Davi e diz assim: Davi, faça tudo que está no teu coração. No outro dia Deus mandou uma palavra para ele: diga para Davi que não é para fazer tudo que está no coração, não. Imagina se fosse fazer tudo que está no teu coração. Imagina se você fosse fazer tudo que você pensa. Que situação não seria? Então Deus repreende até o profeta: opa, para aí, não é esse negócio de fazer tudo que está no coração, não. É por isso que a Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo, não nem pela sua própria vontade, porque a vontade do homem é mal. Você acha que você é bom? Você acha que eu sou bonzinho? Não, se não for a graça, se tirar da nossa vida a graça de Deus, nós não valemos nada. Se tirar a graça de Deus, se tirar a misericórdia de Deus, tirar o Espírito Santo da nossa vida, nós não valemos nada. É pela graça, pelo amor de Deus, é pela misericórdia do Senhor, que nós vamos de fé em fé, de glória em glória, até alcançar a salvação e a vida eterna. Alguns dando um tropeção aqui, mas consertando ali, outros dando um erro aqui, consertando ali. Se não errar, melhor ainda. Mas como não tem quem não erre, enquanto está vivo, ainda tem a oportunidade de consertar a vida. Então o pastor deve pregar a verdade. O pastor deve amar o rebanho, amar a igreja, amar o povo que Deus coloca na mão dele, mas nunca deixar de pregar a verdade, nem que essa verdade desagrade alguém, nem que a verdade, muitas das vezes, alguém diz assim: não, mas esse pastor, no meu caso, por exemplo, mas pastor prega isso, falando que o inferno é aqui mesmo. É nada. Se o inferno fosse aqui, se eu perguntar para você já falou alguma vez que o inferno é aqui? Quem já falou que o inferno era aqui? Já usou essa palavra, o inferno é aqui? Já falou? Então agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora: se o inferno é aqui, só quer morrer? Então não é o inferno, porque tá bom. Oi? Então ué. O povo fala muito isso. Que jeito, irmã? Que jeito? Limpar a alma? Não, nada disso. Às vezes, duas colocações aqui. Às vezes, olha aqui, os filhos levam as maldições dos pais. Pega para mim, faz favor aí. Você quer ver? Êxodo 20.
Olha ali, vamos lá ver Êxodo 20. Olha ali, ó. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha ali, presta atenção agora, vai. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Esse é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Esse é o primeiro, que você nunca viu no catecismo, que você nunca viu por aí afora, mas esse é o primeiro dos 10 mandamentos. Entendeu? Esse é o primeiro. Então o que Deus está falando aqui? Portanto, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você vai prestar atenção aqui, você vai dar razão para mim. Olha aqui. Quando uma família morre de uma coisa, o que acontece com os outros? Vai morrendo da mesma coisa, não é verdade? Se é infarto, se é o derrame, se é o câncer, vai todo mundo morrendo da mesma coisa. O que é isso? Maldição. É uma maldição hereditária, que o mesmo demônio, o mesmo Satanás, o mesmo demônio que vai pegando vai pegando todo mundo. Eu vi pessoas ali no meu bairro que foram morrendo todo mundo da mesma coisa, assim um atrás do outro, da família. Foi um arraso na família que não foi, dentro de pouco tempo destruiu uma família. Então as pessoas não levam a sério as escrituras, ou porque não leem, ou porque não são instruídos, né? E é por isso que eu estou dizendo que a responsabilidade de um pregador, de um pastor, é muito grande mesmo. É levar o povo a um conhecimento, para que eles despertem, não é verdade? Haja um despertamento, fala assim: para aí, eu estou seguindo o mundo, eu estou amando o mundo, eu gosto de tudo que não presta, mas a minha alma vai pagar caro depois. Então não é verdade que eu falei que a maldição vai pegando um por um, né? Pessoas que às vezes tem na família alguém que não bebia, de repente morre alguém, logo os outros estão bebendo. Esse é um demônio, é o mesmo espírito saindo de um pegando o outro. Mas aí, pastor, como é que faz para mudar isso? Jesus é o nome sobre todo nome, é o nome que Deus exaltou acima de todo nome, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Eu falei outro dia que eu perguntei uma coisa: Deus é o que? Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, né? Deus está no inferno? Claro que está. Tem algum lugar do universo que Deus não está? Não tem, não é verdade? Só que lá no inferno Ele não faz nada para ninguém, porque aí, você sabe, quando sai o amor e entra a justiça, o amor, por isso que Cristo pagou um preço na cruz, pelos nossos pecados, porque o pecado, todo pecador merece ser condenado ao inferno, todos. E quando Jesus então morre na cruz, Ele pagou um preço, Ele pagou um preço com o sangue dEle. Toda a ira de Deus contra o pecado caiu tudo sobre Jesus. Ela caiu em Jesus. Até tem aqui no versículo 10, quer ver? 10 e 11. Por quê? Olha aqui, ó. Porque se nós sendo inimigos, presta atenção aqui. Porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha aqui o 11. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora havemos recebido a expiação. Então Deus, a ira de Deus contra o pecado é grande. Deus não aceita o pecado. Mas quando Deus olha para Jesus,
Você sabe que nós temos no céu um homem com mão furada. Jesus está lá no céu, junto do Pai. Então, quando você, cristão, peca, e a justiça deve fulminar você, o que Jesus faz? Pai, eu morri por aquela pessoa. Todos os dias o Pai, Jesus, está intercedendo a Deus. Não é Maria que vai interceder, porque Maria não ressuscitou. O dia que as pessoas entenderem isso, elas largavam dessa bobeira. Elas não ficavam presas a uma enganação, que é um cego guiando outro cego, vão cair tudo no buraco, né? Que eu falei o que? Que Maria foi uma grande, é uma grande mulher, mas só que limitada. Não. Você quer ver uma coisa? Mateus 28, 20. Vamos comigo lá, Mateus 28, 20. Então vocês viram o primeiro mandamento dos 10 ali, né? O primeiro mandamento é aquele: não faça para ti imagem de escultura, né? E aqui praticamente quase todo mundo um dia fez o catecismo, não fez? Você nunca viu isso, viu? Sabia disso, irmã? Sabia? Não sabia? Então, esse é o primeiro mandamento dos 10. Só que não está lá. Não está lá. Fala comigo. É o 20. Olha lá, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus falando para quem? Para os seus discípulos. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Acho que é o 19, então acho que é o 19. Volta no 19 para mim, faz favor. É o 19, versículo 19. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, aqui Jesus fala assim: todo poder me é dado nos céus e na terra. Vê para mim aí, eu sei que é aí, no finalzinho aí. Ensinando-os a guardar, tá. Segue para frente no 21, tem 21? Ensinando-os a guardar outras coisas todos os dias. 28, 6? Então vai, põe no 6 para mim, deixa eu ver. Ele não está aqui, não é não. Eu sei que está ali, que fala que todo o poder me é dado nos céus e na terra. É Mateus 28, 18? Então é o 18. Bota no 18 para mim. Ah lá. Chegando Jesus, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder é-me dado no céu e na terra. Porque o Pai, Jesus mesmo disse: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. E quem honrou Jesus Cristo por tudo que Ele fez? O próprio Pai, o próprio Deus. Ele honrou o Filho, porque o Filho foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não deixou de cumprir aquilo que Deus queria que Ele cumprisse. Para quê? Para salvar você, meu irmão, para salvar o mundo, para salvar as pessoas, para libertar você da condenação futura. Porque todos nós temos que enfrentar, todo ser humano vai ter que enfrentar um dia do juízo. Ninguém vai escapar. Só vai escapar do juízo, sim, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Mas aqueles que morreram nos seus pecados, sem ser lavado pelo sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus lava os pecados. Que nem a irmã falou ali, tem que ficar em cima de ficar em cima de uma cama até purificar os pecados. Não, sabe o que acontece muitas das vezes? A pessoa está ali. Deixa eu falar uma coisa primeiro. Você sabe fazer o bem? Faça o bem. Plante coisa boa, para receber coisa boa. Porque a vida é uma semeadura. O amanhã, o futuro da pessoa vai depender muito do que ela semeou no seu passado e no seu presente. Então muita gente semeia somente coisas ruins, não tem como colher coisa boa. Não tem como colher, porque ela tem uma porta aberta por onde a maldição pode entrar na vida dela e pegar ela.
né? Então, a não ser que ela aceita Jesus. Quando ela aceita Jesus, o diabo fala assim: perdi. E quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, certamente eu penso comigo assim, que lá no inferno, o diabo deve reunir os seus capanga e pegar aquele demônio que fracassou em aquela pessoa e dar uma baita de um cor nele, né? Você foi designado para tomar conta daquele homem, daquela mulher, né? Você não fez o teu trabalho perfeito, sabe, irmãos? Deus não quer a perdição do homem. Deus não quer que o homem se perca. Deus não quer que o homem se perca, mas que todos creiam que Jesus Cristo é o único caminho. O único caminho para mim e para você, para mim que estou pregando para você e para você que está ouvindo eu pregar. Não tem diferença. Da mesma forma que eu dependo de Jesus para ser salvo, você depende. Todos nós, toda a humanidade depende do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Por isso que essa mensagem, ela tem que ser pregada, porque não tem outra porta, não tem outro caminho, não tem outra forma do homem alcançar a salvação. Nem eu e nem você. E os nossos pecados e as maldições da nossa vida, ainda que veio lá do passado, elas só podem ser quebradas com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E a pessoa é liberta da maldição. Tem gente que tem uma maldição de família, tem gente que tem uma maldição na vida dela porque a mãe lançou, o pai lançou, alguém lançou, alguém diz: você nunca vai ser feliz na vida. Você sabe quando as mães vão educar seus filhos e começam a xingá-los? Você não vai dar nada, você não presta, você só, sabe, mães que dizem para os filhos assim: vocês só me dão desgosto, vocês só me dão trabalho, só me dão aborrecimento. Pelo amor de Deus, essa mãe devia de costurar a boca. Umas mães assim: você é inútil, você não fala nada. Aí olha para a filha e diz: sua cadelinha, sua putinha, desculpa a expressão. Gente, isso é terrível, está lançando uma maldição no futuro. Quantas pessoas que estão aí pagando um preço hoje, a responsabilidade daquela maldição, daquele sofrimento, está sobre o pai e a mãe, que lançou palavras de maldição sobre a vida dos filhos. E agora fazer o quê? Só Jesus para quebrar. Só na autoridade do nome de Jesus Cristo para libertar a pessoa dessa escravidão da qual ela foi posta por alguém um dia, no qual ela foi posta. Mas glória a Deus que para tudo tem solução. Até para isso tem solução. Até para o pecado tem solução. Porque o pecado não é lá confessar e vai lá, reza 10 Ave Maria, não sei o que lá mais. Certo dia eu estava trabalhando e chegou um espírita, um médico e um advogado. E eles estavam já meio chapados, os três. Chegaram em mim e perguntaram assim: sabe qual era o crente? Pastor? Olha a pergunta deles. Eles perguntaram assim: pastor? Não me chamaram de pastor. Ô Juvenil, me fala uma coisa: qual que é a diferença entre rezar e orar? O que você diria? O que você diria? Hã? Não. Rezar é você repetir a mesma coisa. Imagina você rezar 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, 50 Salve Rainha. Aí eu falei para ele: olha aqui, se eu vou te dar só uma palavra. Se eu ficasse diante de você falando a mesma coisa 1 hora, o que você ia falar de mim? Eu ia falar que você é louco. Eu ia falar que você é louco. Imagina se eu chegar diante da senhora e ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Vai irritar a senhora. Não vai? Não vai irritar? Você vai irritar daqui a pouco. Fala: credo, que nojo. Amanhã a mesma coisa, depois da manhã a mesma coisa. Credo, não é verdade? Você, muda isso aí. Não, agora a oração é você dialogar com Deus, é você conversar com Deus, é você dobrar os joelhos e falar. Como você tivesse um grande, chegar diante do teu pai, a pessoa que você mais ama, teu pai e tua mãe, por exemplo.
Eu posso contar toda a minha história, toda a minha vida. Está ali, fala para Deus. E sem contar que Deus é muito maior, porque Deus ainda pode perdoar, pode libertar a pessoa, né? Então é totalmente oposto. Rezar é repetir, é a vida toda aquela mesma situação. A oração não. A oração é você, cada dia você vai estar orando conforme a tua necessidade, conforme o acontecimento, né? Você não vai, por exemplo, você não vai rezar para morto. Adianta rezar para morto? Não, morreu, acabou, gente. Cidadão aí, cidadão bateu a cachuleta, já era, já foi, já era. Vai ficar saudade, fica um monte de coisa, fica. Mas em questão de vida eterna e de salvação, quem não fez, não fez, acabou. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.